Aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de controle estatístico de processo do curso de Engenharia de Produção Mecânica da Universidade Federal do Ceará. E o tema da aula de hoje é teste de hipótese para duas amostras. Olha só, pessoal, só relembrando um pouco da aula anterior sobre teste de hipótese, o que é a hipótese nula e o que é a hipótese alternativa. Então, nós temos que todo teste de hipótese ele envolve uma hipótese nula e uma hipótese alternativa. Então, a hipótese nula, a hipótese que a gente deseja testar, então a hipótese que é assumida como verdadeira, e aí nós vamos testar essa hipótese à luz dos dados coletados. No caso da rejeição da hipótese nula, a gente vai assumir então como verdadeira uma hipótese alternativa, que é justamente o caso, ela vai ser agora assumida como verdadeira caso se rejeite a hipótese nula. Então, pessoal, na aula anterior a gente viu alguns testes de hipótese sobre apenas uma amostra, teste de hipótese para apenas uma amostra. Mas e se eu tiver duas amostras? Então, por exemplo, uma situação que pode acontecer numa empresa. Então, um fabricante de tintas, ele está interessado em reduzir o tempo de secagem de um certo tipo de tinta. Então, ele preparou duas formulações para testar, uma formulação 1 da tinta e uma formulação 2 com composições diferentes. Então, ele deseja testar se as formulações resultam em tempos médios de secagem diferentes. Então, esse caso é um caso apropriado para um teste de hipótese para duas amostras, porque a gente vai ter uma amostra de dados a partir da formulação 1 e uma amostra de dados, uma segunda amostra de dados obtida a partir da formulação 2 da tinta, tá bom? Então, olha só, como é que a gente pode interpretar essa situação? Nós podemos assumir como uma população 1 as latas de tinta produzidas segundo a formulação 1, e aí eu terei aí uma média populacional μ1, que seria o tempo médio de secagem da formulação 1. Nós temos uma população 2, que seriam as latas de tinta produzidas segundo a formulação 2. Claro que isso aqui é conceitualmente, pessoal, essas populações aqui elas podem ser finitas ou infinitas, Então, a gente pode imaginar aí a população de todas as possíveis latas de tinta produzidas segundo a formulação 1. Então, essa população, em teoria, ela é infinita. E uma população 2, que seria aí uma população, em teoria, infinita, de latas de tinta produzidas segundo a formulação 2, que vai ter um parâmetro não observado diretamente, μ2, que corresponderia ao tempo médio de secagem da formulação 2, tá bom? E aí, na prática, nós vamos, na verdade, coletar duas amostras, uma amostra de tamanho N1, de latas com tinta produzida segundo a formulação 1, e uma amostra N2 de latas com tinta produzida segundo a formulação 2, tá bom? Então, nós vamos ter duas amostras, Okay. Os testes de hipótese, eles... a gente vai ver aqui duas situações, o teste de hipótese para a diferença de média e o teste de hipótese para a diferença de proporção, certo? Existem outros tipos de teste de hipótese aí para duas amostras, Mas normalmente a gente testa a diferença das médias ou a diferença das proporções nas duas populações, certo? Então, olha só, na situação, no teste de hipótese para a diferença de média, a hipótese nula e a alternativa, elas tomam as seguintes formas. Então, a hipótese nula, ela é dada como a diferença das médias μ1 e μ2, certo? É um certo delta zero aqui. E a hipótese alternativa, ela pode ser, por exemplo, que a diferença das médias, μ1 e μ2, das duas populações, ela é diferente de um valor delta zero. Frequentemente a gente adota o delta zero como sendo zero, ou seja, na verdade a gente tem a hipótese nula de que H1 menos μ1 menos μ2 igual a zero, ou seja, μ1 igual a μ2,
E a hipótese alternativa, μ1 menos μ2 diferente de zero, ou seja, μ1 diferente de μ2. Isso aqui seria um teste bilateral. Tá? Nós podemos também ter testes unilaterais. Né? Mas, em princípio, o teste ele pode assumir valores delta zero também diferentes de zero. Né? Assumir, por exemplo, na hipótese nula, que essa diferença aqui ela é um valor aí maior que zero ou menor que zero. Tá? É um valor positivo ou um valor negativo. Mas o mais frequente na prática é a gente assumir como a hipótese nula que essa diferença é zero. Ou seja, o que significa você assumir que a diferença de médias é zero? Significa a gente assumir como verdade de que não há diferença entre as duas populações. Certo? A média não é diferente das duas populações. No caso aí do exemplo das formulações de tinta, né, a hipótese nula seria de que o tempo médio de secagem das duas formulações é o mesmo. Certo? Ou seja, não há diferença entre os dois. Tá? E a hipótese alternativa é o quê? De que haveria diferença entre as duas formulações, certo? Então isso vai depender do quê? A gente vai rejeitar essa hipótese nula dependendo da força da evidência que eu tenho nos dados, né, observados, tá? Então olha só, pessoal, quais são as suposições do teste de hipótese para a diferença de média? Né? Então tem algumas suposições aí. Primeiro que as duas amostras elas são aleatórias, né? As duas amostras tiradas das duas populações, certo? Uma outra suposição é que as populações são consideradas independentes, certo? Ou seja, não existe nenhum tipo de interação, né, entre essas populações, tá? Então, elas são independentes. Ambas as populações são consideradas normais ou são provenientes de amostras grandes, né? Então, as amostras aí, elas são... Tem aquela regrinha do N1, N2 maior ou igual a 30, certo? Mas aí, quanto maior essa amostra, né, mais segura por exemplo, a questão do teorema do limite central, né, que aí a gente vai ter que a média, né, a distribuição da média vai tender para o normal, tá bom? Então, nós temos essa... Ou então, se eu tiver com uma amostra pequena, a gente vai assumir que as populações são normais, tá? E aí também, os desvios padrão populacionais, eles são... sigma e sigma 2, eles são desconhecidos. Tá? Então, é a situação mais comum, né? Existem casos, né, até relatados nos livros e tudo, né, teste para sigma 1, sigma 2 conhecidos, mas isso é muito raro. Na verdade, é praticamente impossível você conhecer exatamente, já que é um parâmetro, né? Você conhecer exatamente os desvios padrão aí populacionais, tá? Então, em geral, a gente assume que eles são desconhecidos. Então, olha só, no teste de hipótese para a diferença de média, a gente usa como estimador da diferença das médias populacionais, né? Estimador aqui da diferença das médias populacionais, da média delta, da diferença delta, né? Que é a diferença μ1 menos μ2, a diferença das médias amostrais. Então, a gente usa isso como estimador, que é um delta chapéu, né? Então, a gente vai computar aqui a média da amostra 1, a média da amostra 2, fazer a diferença. Tá? Então, a gente vai usar o delta chapéu como sendo o estimador da diferença das médias populacionais, certo? E esse estimador diferença de média, né, esse diferença aqui de médias amostrais, né, delta chapéu, qual é a variância dele? Tá? Então, a variância desse estimador, ó, ela é a variância da população 1 dividido pelo tamanho da amostra 1, mais a variância da população 2 dividida pela amostra 2. Tamanho, né? Tamanho da amostra 2. Certo? Lembrando que a variância, né, a variância de uma diferença, a gente está computando aqui é a variância de uma diferença de variáveis aleatórias. Né? Então, a variância da diferença de variáveis aleatórias, quando essas variáveis são independentes, ela é a soma das variâncias. Tá? Então, lembrando que x barra 1 aqui e x barra 2, né, são médias, então essa média aqui ela tem um termo dividido por N1, essa segunda média tem um termo dividido por N2, né? Por isso que a gente tem os termos aqui N1 e N2, certo? Então, a variância ela sempre se soma, né? Mesmo que eu esteja subtraindo aqui variáveis aleatórias, no caso de variáveis aleatórias independentes, né? Ela sempre se soma, tá? Então, isso é a variância, né? Se eu tirar aqui a raiz, aí eu tenho o quê? O desvio padrão do estimador de diferença das médias amostrais.
certo? Então, olha só, pessoal, no caso, como a gente assume que os desvios padrão e populacionais eles são desconhecidos, então a gente vai ter que usar, na verdade, os desvios padrão amostrais, tá? Então aqui, né, na variância do estimador diferença de média, eu vou substituir aqui S1 ao quadrado e S2 ao quadrado, certo? Aí a gente vai, então, computar como estatística teste a T, certo? Então aqui a T sob a hipótese nula, né? Estatística T de student, certo? Com Ni graus de liberdade. Tá? Então ela vai ser o quê? A diferença de médias, né? X barra 1 menos X barra 2, menos a diferença de médias amostrais, né? Menos a diferença populacional, assumida na hipótese nula. Né? E na hipótese nula, se a gente assumir, por exemplo, que a diferença é zero, então esse termo aqui vira zero, tá? Sobre o que? O desvio padrão do estimador, diferença de média. Então, a variância do estimador, diferença de média, né? S1 ao quadrado sobre N1 mais S2 ao quadrado sobre N2, a variância estimada, né? Aí a gente vem tirar a raiz, tem o desvio padrão, tá? Então, isso aqui é um score padrão, né? É o score, nesse caso vai ser score T, porque aqui a gente está usando os desvios padrão amostrais, né? Então, a gente tem aqui o score T sobre a hipótese nula. E aí, como a gente calcula o número de graus de liberdade nesse caso, né? Essa formulazinha aqui mais extravagante aqui, digamos, né? Esse Ni, o número de graus de liberdade dado por essa formulazinha, tá? Mas aí o Triola, né, que é um autor do livro Estatística, né? Ele dá uma dica de a gente usar como número de graus de liberdade o menor entre N1-1 e N2-1, tá bom? Então, mais simples a gente computar o número de graus de liberdade usando o menor entre N1-1 e N2-1. Lembrando que N1 é o tamanho da amostra 1 e N2 é o tamanho da amostra 2. Então, nesse caso, score T, né? Estatística T, tá? Beleza. Bem simples isso aqui. No caso de teste de hipótese para a diferença de proporção. Então, diferença de proporção, a hipótese nula, né? A diferença aqui da proporção populacional, né? Da população 1 e a proporção da população 2, P2, a gente assume como sendo um certo delta zero, que em geral é zero, né? Ou seja, a hipótese nula em geral, P1 igual a P2, e a hipótese alternativa P1 diferente de P2. Tá? Essa é o setup básico aí do teste de hipótese para diferença de proporção. Ok? Lembrando que a gente também pode ter testes unilaterais, né? Esse teste aqui é bilateral. A gente pode ter um teste unilateral, ou seja, esse aqui maior, ou então menor, em vez de diferente. Então, suposições também do teste de diferença de proporção, né? Amostras aleatórias diferentes são retiradas, onde cada população, duas populações são consideradas independentes, né? E também tem essa suposição aqui que para cada amostra o número de sucessos é pelo menos 5 e o número de fracassos é pelo menos 5. Tá? Então, isso aqui é devido ao fato de que a gente vai usar uma aproximação da normal, né, para a distribuição binomial. E aí essa aproximação, se a gente tiver um número de observações aqui menor do que 5, essa aproximação ela é bem ruim, né, a aproximação da binomial pela normal. Então, no caso de diferença de proporções, o estimador é a diferença de proporções amostrais, certo? Então, a gente vai ter aqui o delta, né, que é a diferença de proporções populacional, né? Já assumi esse delta como sendo zero. E aí a gente vai computar a proporção das amostras, certo? P1 chapéu, P2 chapéu, fazer a diferença, isso dá delta chapéu, certo? E como é que computa essas proporções? Então, imagina que eu estou interessado em uma certa característica, né? X1 representa o número de casos na minha amostra para uma característica de interesse, certo? X1 sobre N1 é a proporção na amostra dessa característica. Tá? Então, eu tenho aqui P chapéu 1, e aí no caso da amostra 2, P chapéu 2, né, a proporção aqui na amostra de observações de uma certa característica na amostra, né? E a variância desse estimador aqui, né, a diferença P1 chapéu menos P2 chapéu, a variância desse estimador de diferença de proporções, né,
variância é dada por P1 vezes 1 menos P1 sobre N1 mais P2, 1 menos P2 sobre N2. Certo? Lembrando que isso aqui é o que? A variância da proporção 1, a variância de P1 chapéu, mais a variância de P2 chapéu. Certo? P2 sobre vezes 1 menos P2 sobre N2. Lembrando que aqui P1 é a proporção populacional, P2 é a proporção populacional, que a gente não conhece. Né? Então a gente vai, na verdade, o que é que a gente vai fazer? Né? Como a gente não conhece P1 e P2, tá? A gente faz uma proporção amostral combinada. Por quê? Né? Como lá na hipótese nula a gente assume que as proporções são iguais, né? Proporção na amostra 1 é igual à proporção na amostra 2, populacional, na verdade, proporção na população 1 é igual à proporção na população 2. Então a gente vai usar no lugar de P1 e P2 o estimador proporção amostral combinada. A gente vai computar aqui a proporção, junta as duas amostras e computar a proporção nas duas juntas, certo? Que é esse P barra. Então a gente soma quantas vezes a característica de interesse ocorreu na amostra 1, mais quantas vezes ocorreu na amostra 2, dividido pelo tamanho total aqui, somando as duas amostras. Então a gente tem esse P barra aqui. E a gente substitui aqui então na variância aqui do estimador de diferença de proporção amostral, a gente vem substituir aqui P barra, em vez de P1 e P2, que a gente não conhece, né? Substitui P barra. Então P barra 1 menos P barra sobre N1, mais P barra 1 menos P barra sobre N2. Tá? A estatística teste aqui é a Z, certo? A gente usa a estatística Z, aí Z0, né? Z sobre hipótese nula, diferença da proporção amostral, diferença de proporções amostrais, menos a diferença assumida na hipótese nula, que em geral é zero, a gente assume P1 igual a P2, sobre aqui o desvio padrão do estimador diferença de proporção amostral, que a gente acabou agora de ver no slide anterior. Né? Tá? Então isso aqui a gente segue aquele scriptzinho lá do teste hipótese, né? Computa aqui a estatística teste, delimita a região de rejeição, e aí se a estatística teste cair na região de rejeição, rejeita a hipótese nula, caso não rejeita a hipótese nula em favor da hipótese alternativa, caso não, continuar acreditando aí na hipótese nula. Tá? Beleza, pessoal. Então, um último caso aqui que eu vou falar nessa aula, né, sobre teste de hipótese para duas amostras, é o caso de amostras dependentes, tá bom? Então, esse caso é muito comum na prática, certo? Que frequentemente a gente retira duas amostras e essas amostras elas são dependentes, tá? Elas não são independentes, certo? Existe um grau de dependência ali entre elas, né? Então, alguns exemplos aqui, né? Então, imagina que você está fazendo um estudo em que você está medindo o índice de massa corporal, né, das pessoas, e aí você está indo visitar as pessoas em casa, e tem um casal, né, e você computa o índice de massa corporal de cada um dos dois parceiros aí, né, do casal. Então esse IMC deles, como eles vivem juntos, né, na mesma casa, provavelmente se alimentam, né, tem a mesma alimentação. Então esses dois índices aí, os índices de IMC do casal, eles vão ser correlacionados. Tá? Então vai ter... você vai ter que essa amostra, né, ou essas amostras, você pegar vários casais, né? Então imagina se você pegou 10 casais, certo? Essas amostras elas vão ser dependentes, tá? Você chamar assim parceiro 1, parceiro 2, né? Então cônjuge 1, cônjuge 2. Então, se você pegar as observações do cônjuge 1 e as observações do cônjuge 2, elas vão ser dependentes, tá? Outra situação aí, você vai medir a produtividade de um conjunto de empregados antes e depois de se implementar um novo método de produção. Tá? Então você estava adotando um método de produção A, você mediu a produtividade dos seus, né, ali, empregados com esse método A, aí depois você passou a adotar um método B, né, deu um tempo ali de aprendizagem, tudo, e depois que esse tempo de aprendizagem já tinha passado, você foi medir a produtividade desse método B. Né? Como você está medindo nos mesmos empregados,
vai haver uma dependência aí nessas amostras, tá? Porque justamente não são empregados diferentes, você está medindo nos mesmos empregados. Então essas amostras elas não podem ser tratadas como independentes, tá bom? Então essa situação a gente chama de casos de dados emparelhados, né, ou dados em pares, certo? Então os dados das duas amostras eles são dispostos em pares ordenados, tá? Então porque justamente tem um grau de dependência, né? Então você vai ter a observação 1 da primeira amostra, né? Eu vou chamar de x1 e a observação 1 da segunda amostra, que eu vou chamar de y1, né? A observação 2 da primeira amostra, a observação 2 da segunda amostra. Então essas observações foram feitas em pares, né? Então no caso lá dos cônjuges, né? São os IMCs observados dos pares de cônjuges, né? No caso da produtividade dos empregados. Então isso aqui pode ser o que? A produtividade do empregado 1 antes, no método A, a produtividade do empregado 1 no método B, a produtividade do empregado 2 no método A, a produtividade do empregado 2 no método B, e assim sucessivamente, certo? Até o enésimo aqui empregado, tá? Beleza? Então, olha só, algumas definições aqui, né? A gente vai definir aí, como sendo D aqui, a diferença y menos x, né? A diferença entre os valores individuais nas amostras emparelhadas, certo? Essa diferença é uma variável aleatória, tá? E a gente vai definir como sendo μd a média populacional dessa variável d aqui, certo? Então essas variáveis são maiúsculas aqui porque são variáveis aleatórias, né? E aí nós temos na nossa amostra, né, nas duas amostras que a gente observou, né, a gente tem a definição da diferença amostral, certo? Então a diferença amostral vai ser a diferença entre os valores individuais nas amostras, né? No caso, as observações emparelhadas, né? Então a gente vai ter aí DI como sendo YI menos X, ou seja, a gente vai ter D1, que é Y menos X1, D2, que é Y2 menos X2, certo? No caso aí da produtividade, né? A gente vai pegar o empregado 1, então a gente vai ter D1. Essa é a diferença do empregado 1, vai ser a Y1 menos X1. Y1 sendo a produtividade dele no método B e X1 a produtividade dele no método A. Tá? A gente vai fazer todas essas diferenças, a gente vai ter uma diferença D barra aqui, uma diferença média amostral, certo? E vai ter um SD aqui, que é um desvio padrão amostral das diferenças, tá bom? Então, esse teste, o teste para amostras dependentes, né? No caso, amostras impares, emparelhadas, ele pode ser, como todos os testes, ele pode ser, todos não, né? A maioria dos testes que a gente tem visto, né? Ele pode ser bilateral, pode ser unilateral à esquerda, pode ser unilateral à direita. Bilateral, ok. Nós assumimos que a média dessa variável diferença, ela é um certo valor μ0, na hipótese nula, né? E a hipótese alternativa que ela é diferente de μ0. No unilateral à esquerda, a hipótese nula seria μd igual a μ0 e a alternativa μd menor que μ0. E unilateral à direita, μd igual a μ0 e a alternativa μd maior que μ0. Normalmente a gente adota a μ0 como sendo zero, ou seja, que não há diferença, certo? Não há a diferença é zero. Ou seja, a diferença nas variáveis observadas em pares, né, ela é zero. Essa é a hipótese nula, tá? Então, no caso lá do exemplo do IMC, seria assumir que que o IMC, né, nos dados emparelhados, não tem diferença entre eles. E no caso da produtividade, é que a produtividade dos empregados no método A e no método B não tem diferença, certo? Então, o empregado 1, no método A e no método B, a diferença de produtividade dele é zero, o empregado 2, a diferença de produtividade dele é zero, certo? E assim sucessivamente. Essa é a hipótese nula, tá? Então, no caso do teste de amostras dependentes, né, no caso aí amostras impares, né, a gente faz o famoso teste T emparelhado, certo? Esse teste é muito usado aí na prática, tá? Ele é chamado de teste T emparelhado porque justamente usa a estatística teste AT de student, né, com um certo número NI aqui de graus de liberdade, tá? Então a gente computa que a T de student, né, a estatística T, computa a estatística T sob hipótese nula, né, que ela é dada aqui pela diferença amostral D barra, menos a média assumida na hipótese nula, μ0, que em geral é zero, né,
dividido pelo desvio padrão aqui das diferenças, o SD, sobre o raiz do tamanho da amostra N. Tá? Lembrando que aqui no caso a amostra é tamanho N, porque a gente está observando em pares, né? Então a gente sempre são N pares de observações. Né? Beleza, pessoal, vamos aqui para um exemplo. Certo? Então imagine a seguinte situação. A gerente de produção de uma empresa de confecção de roupas, né, deseja medir a eficácia de um novo método de produção sobre a produtividade, né, pessoal, aqui, a produtividade dos empregados, tá, dos seus empregados, né? E aí ela mediu a produtividade de 10 trabalhadores antes e depois da implementação do novo método de produção, certo? Então, ela tinha aí uma situação, né, de um método atual, né, selecionou ali 10 trabalhadores, mediu a produtividade, tá? Depois ela implementou um novo método, deu um tempo aí de aprendizado, né? E depois mediu nos mesmos 10 trabalhadores a produtividade, certo? E aí, como essa amostra é pequena, né, aqui só 10 pessoas, né, a gente tem que assumir que a produtividade segue uma distribuição normal, né? Se isso não for verdade, o teste vai tirar conclusões erradas, certo? Então, é que a gente, a rigor, né, deveria de alguma maneira tentar verificar essa suposição aqui, né? Ou então pegar amostras maiores, tá, para ter uma segurança maior, né? Então, o problema, formule o problema como teste de hipótese, realize o teste com nível de significância de 5%, certo? Então, esse caso aqui é um caso de teste T emparelhado, né? Porque nós está observando as duas amostras sobre os mesmos trabalhadores, né? Então, o dado está em pares, certas observações estão em pares. Né? Então, olha só, aqui é uma tabelinha, né? A engenheira de produção, ela pôs na tabela a produtividade em peças por hora, né, que ela mediu, em cada um dos 10 empregados, né, antes e depois, certo? Então, antes com o método, digamos, que eles estavam realizando, e depois com o novo método que foi implementado. Tá? Então, o empregado 1 deu uma produtividade aí de 20 peças por hora, antes, né, depois deu 25, certo? Aí ela computou aqui a diferença, ó, 25 menos 20, 5 peças a mais, né? Aí você, opa, ó, esse empregado produziu mais, certo? Será que esse método é melhor? Né? Ele produziu 5 peças a mais. Ó. Aí no empregado 2, antes 15 e depois 18. Opa, esse aqui produziu mais também, ó, 3 a mais. O terceiro empregado, ó, 12 e depois 17. Você, opa, esse aqui também 5, né? Aí esse quarto empregado, ó, foi baixado. Né? Esse aqui já não se deu tão bem com esse método. Ó, de 15 para 13 menos 2, tá? Esse aqui também caiu a produtividade, ó, 18 para 14, menos 4. E você, opa, peraí, até o momento não dá para eu afirmar, né, que esse método é melhor, porque teve alguns empregados aí que a produtividade foi reduzir, né? Mas aí continuando, o outro empregado, o sexto aqui, foi de 15 para 23, né, aí deu um aumento aqui de 8, e assim sucessivamente, certo? Até o 10º empregado, tá? Tá bom? Então nós temos todas as diferenças aqui. Só olhando os dados assim, fica difícil a gente dizer, embora aparentemente, né, como a maioria que aumentou, a gente suspeita aqui que esse método seja melhor. Né? Mas será que isso aqui não foi por acaso? Tá? Qual é a probabilidade disso aqui ser por acaso? Certo? Se ela for uma probabilidade muito pequena, aí a gente vai acreditar que a hipótese nula não é verdadeira. Né? A hipótese nula é o quê? Que não há diferença entre os dois métodos. Tá? A diferença da produtividade aí média é 0. Tá? Então isso vai depender de quão improvável é esse resultado. Né? É a estatística que vai dizer isso para a gente, né? A distribuição de probabilidades que vai dizer isso para a gente. Certo? Então as hipóteses desse teste, né? A gente pode adotar um teste unilateral à direita, tá? Então assumindo que a hipótese nula, a diferença é 0, e a hipótese alternativa de que a diferença é maior que 0. Certo? Então, se a gente rejeitar a hipótese nula, a gente vai passar a acreditar que essa diferença é maior que 0. Eu poderia fazer um teste aqui tanto unilateral à direita, esquerda ou bilateral, tá? Então, vamos computar a nossa estatística teste, né? O primeiro passo é computar aqui a diferença média amostral, né? Então, computei todas as diferenças. Aí eu pego essas diferenças aqui, pessoal, e tirar a média dela, ó. Aí deu 2,4. A média das diferenças, ó, deu 2,4.
e computa o desvio padrão dessas diferenças. O desvio padrão deu 3,92. Professor, esse aqui é o desvio padrão do quê? Dessas diferenças. Tá bom? Então, computei o desvio padrão. Tá? Então, esse aqui é o nosso D barra, né? E esse aqui é o nosso SD, nosso desvio padrão das diferenças. Tá? Beleza. Eu vou definir o valor crítico, né? Nossa região, valor crítico correspondente à nossa região de rejeição. Lembrando que o teste aí foi pedido um alfa, uma significância de 5%, então um alfa 0,05, tá? Nesse caso aqui, o número de graus de liberdade, né, é o tamanho da amostra menos 1, então n igual a 10 menos 1 dá 9 graus de liberdade. Você vai lá na tabelinha da distribuição T, de student, ou então você pode usar ou pesquisar na internet, certo? Na internet tem algumas calculadoras que você já põe lá, distribuição T de student, bota o alfa, número de graus de liberdade e ela te retorna o valor. Então, se vocês procurarem lá o T de 0,05, né, alfa 0,05 e 9 graus de liberdade, isso vai dar 1,833, certo? Então, essa aqui é o valor crítico, né? Se o nosso T0 der maior que isso aqui, nosso T0, que é o nosso T-teste, né, vai ter caído na região de rejeição e aí a gente vai rejeitar a hipótese nula. Caso ele dê menor, não rejeita. Né? Então, vou lá computar o valor da estatística teste. A nossa estatística teste T, né? T sobre a hipótese nula 0, por isso que eu chamo aqui T0, né? D barra, que é a média das diferenças, que foi 2,4, a gente computou lá na tabela, menos o que a gente assume, a diferença média que a gente assume na hipótese nula, que é 0, a gente assumiu que não tem diferença, né, entre os dois métodos com relação à produtividade, dividido, né, sobre o desvio padrão das diferenças, que a gente computou também aí na tabelinha, deu 3,92, sobre raiz do tamanho da amostra, que é 10, certo? Esse T0 aqui, a gente fizer essa continha, dá 1,93. E o que eu acabei de falar, se desse maior do que o nosso T crítico, né? Nosso T crítico, 1,833. Se desse maior que isso aqui, caiu na região de rejeição. Se não, né, se der menor, não caiu na região de rejeição. Então, deu 1,93, deu maior, então caiu na região de rejeição. Então, conclusão, né? Como o T teste, né, T0, igual a 1,93 é maior do que o T correspondendo aqui ao 0,05, né, o alfa 0,05, que é 1,833, então a gente rejeita a hipótese nula. Qual é a conclusão que a gente chega? Há evidência estatística suficiente para afirmar que um novo método de produção aumentou a produtividade dos empregados, certo? Então essa é a conclusão que a gente chega, tá? Porque o que as probabilidades dizem para a gente é que a probabilidade, né, de eu assumir valores aqui, né, da minha estatística teste, dá maior do que 1,833 é só 5%. Certo? Eu estou considerando que esse 5% é uma probabilidade pequena para mim, ou seja, eu estou disposto a rejeitar a hipótese nula para uma probabilidade de 5%. Certo? Então, para mim, isso é evidência suficiente de que o método, de fato, o novo método, né, ele aumentou de fato a produtividade dos empregados e que esse não foi um resultado por acaso. Embora lembre que, a um nível de significância de 5%, a gente tem uma probabilidade de 5% de cometer um erro, né? Ou seja, a gente tem uma probabilidade de 5% desse resultado ser por acaso, certo? E na verdade o método ele não é melhor, ele tem a mesma produtividade do anterior, mas a gente obteve esse resultado aparentemente positivo por acaso, com a probabilidade de 5% disso acontecer, tá bom? Professor, talvez não fosse melhor, eu acho 5% alto, talvez não fosse melhor eu usar um nível de significância de 1%? Talvez sim, né? A sua chance de errar com 1% é 1 em 100, certo? 5% é 1 em 20, né? E 1% é 1 em 100. Então vocês podem fazer em casa esse cálculo, né? Computar aqui o T para 0,01, ver qual é esse valor, qual é o valor que dá aqui do T crítico e testar para ver se você rejeitaria a 1%. Tá bom? Bem, pessoal, era isso que a gente tinha nessa aula de hoje, né? Isso aqui foi só uma pequena revisão, né, aí de testes para 2 amostras, tá? Existem muitos outros testes aí para 2 amostras, né? E testes também para múltiplas amostras, no caso de análise de variância, né? Se você tiver aí 3 ou mais amostras, você pode fazer análise de variância, que é uma extensão natural
do teste T emparelhado, tá bom, pessoal? Então era isso, muito obrigado aí por assistir essa aula e até mais.